Olá, hoje nós vamos falar de ética profissional. Bem, antes de entrarmos especificamente no tema da aula, vale o resgate histórico sobre essas diferenças entre os termos ética e moral. Vamos lá. Sabemos que a moral ela diz respeito ao que é certo e errado a saber de uma cultura em que se está inserida. Já a ética diz respeito a uma reflexão sobre o que é certo e o que é errado. Pensando na filosofia clássica, a gente pode, inclusive, fazer divisões dessa compreensão da ética. Nós temos os chamados filósofos utilitaristas, os quais eles vislumbram a ética se uma pessoa ela tem um comportamento ético ou uma prática ética, muito em virtude também das consequências daquele ato ou daquela prática. E nós temos também os exemplos dos deontológicos, né? Kant é um dos filósofos que defende essa linha, no qual destaca-se que o ato, o fato em si é o que determina se é certo ou errado. Ou seja, a gente sabe que numa visão deontológica, se furtar, roubar, matar é errado, isso é errado independentemente das circunstâncias e da consequência. Contudo, numa visão mais utilitarista, cabe uma ponderação e uma interpretação para compreender e entender a qual circunstância levou a pessoa a cometer aquele ato, aquele fato. Então, até hoje, ainda há essa discussão filosófica sobre o utilitarismo e também a deontologia sobre a questão ética. Contudo, não é o nosso propósito aqui dessa explanação sobre o que vem a ser a ética profissional. Mas é importante que vocês saibam que existem, inclusive, essas diferenças de interpretação quando diz respeito ao termo ética. Pois bem, pensando em ética moral, se a ética ela é um conjunto de saberes que procuram definir o que é certo e errado com base na análise da moral, a ética profissional é a aplicação desses saberes no campo ou no exercício de uma determinada atividade profissional, ou seja, daqueles que exercem profissões. Vale ainda destacar que, dentro de um conceito mais aprofundado sobre ética, há muitos questionamentos sobre os códigos de ética das empresas ou de profissões, se não seria os códigos morais e não códigos éticos. Contudo, para fins dessa explicação, vamos seguir o que normalmente o mundo do trabalho, o mercado, as empresas adotam como código de ética, código de conduta ética. Pois bem, vamos lá. Dentro dessa perspectiva, nós podemos destacar que existem um entendimento ético, sobretudo quando a gente destaca moral, onde é muito pautado nas normas e costumes, ou melhor, nas crenças e também nos costumes. A gente pode, inclusive, exemplificar a vaca como um animal sagrado na Índia. Então, na cultura hindu, nós temos que comer esse tipo de carne seria um ataque à moral e os costumes desse povo e dessa cultura. E também precisamos compreender que a ética ela encontra-se em momentos de construção ética perante uma sociedade. Isso quer dizer que, em alguns momentos, a discussão ética ou a prática de algo no passado talvez eticamente não era condenável ou eticamente não era interpretado como errado, contudo, com o advento dos tempos, com o surgimento de novas interpretações, de outras circunstâncias, passou-se a considerar uma prática equivocada. Então, a gente consegue aqui exemplificar uma pessoa fumando em ambiente fechado. Então, no passado,
isso às vezes não era levado a uma discussão ética quanto a certo ou errado. Tem até como exemplo professores fumando em sala de aula. Lógico que hoje, dentro de uma concepção, de uma interpretação um pouco mais contemporânea, entende-se que fumar no local fechado é uma questão eticamente errada. Então, são alguns aspectos no qual a ética vem passando por um processo de construção. E desde quando surgiu essa reflexão ética, ela, assim, vem sendo debatida perante a sociedade. Pois bem, dentro do contexto profissional, nós temos os chamados Código de Ética Profissional, Código de Conduta Empresarial, Código de Ética Organizacional. Então, nós temos essas definições que são alguns normativos e procedimentos que se espera daquele colaborador no ambiente de trabalho. Então, dentro dessa estrutura, quando a gente diz sobre ética profissional, quando está referindo a determinadas profissões, nós temos aí vários códigos de ética profissional. Então, ele segue aí um roteiro básico quanto às questões referentes às infrações daquela profissão, dos direitos, dos deveres, também dos honorários. Então, nós temos várias categorias, classes e conselhos que definem, dentro da sua estrutura, o código de ética profissional esperado daquela pessoa que é formada ou aquela pessoa que desenvolve aquela profissão. Bom, então, nós temos também, inclusive dentro do Código de Ética Profissional, dos deveres especiais em relação a outros profissionais ou em relação à classe daqueles profissionais. Pois bem, temos também o chamado Código de Ética e Conduta das organizações, então se estabelece aí um padrão de norma com uma expectativa que os colaboradores eles cumpram e sigam aqueles padrões. Obviamente, eles são fundamentados e são pautados em alguns valores, e esses valores que permeiam aí que a organização defina quais seriam esses códigos, quais seriam essas normas e esses padrões, e o que isso diz respeito? É a declaração formal das expectativas da empresa, a conduta de seus executivos e também dos demais colaboradores daquela organização. Vale destacar que, dentro dessas perspectivas de código de ética organizacional e também o profissional, eles são baseados nesses valores, que normalmente está em linha com a missão, com a visão organizacional, aí tem lá também aqueles valores, e a partir desses valores se cria esse documento com normas que se espera que os colaboradores cumpram, caso eles criam esse vínculo organizacional. É um instrumento de divulgação também da filosofia da organização, da sua visão, da missão e todos os valores de uma organização ou empresa. Então, é um instrumento também para difundir o que essa organização pratica no mercado e como que ela desenvolve suas atividades internamente, muito baseado em alguns valores padrões, como honestidade, integridade, respeito, dentre outros valores aí que são bastante comuns encontrar dentro de código de conduta ética das organizações. Bom, pois bem, com isso eu deixo uma reflexão para vocês. A ética protege a vida, preserva o bem comum e cultiva a justiça. Quem disse isso foi Frei Nilo Agostinho. Obrigado a todos.